Assim como na história da humanidade, dificilmente o ser humano teve relações iluminadas, relações que realmente foram saudáveis, né? Você pode ver hoje em dia, ao seu redor, ou talvez até mesmo em sua vida, como que os relacionamentos são, às vezes, desastrosos, cheios de sofrimento, ciúmes, inveja, ódio, né? Então, relacionamentos iluminados parece até mesmo uma utopia, né? Tem gente que fala que é normal casais se baterem, ficar brigando o dia todo. Parece realmente uma utopia para algumas pessoas terem relacionamentos iluminados. Mas o que é um relacionamento iluminado? Assim como uma pessoa pode se iluminar, pode despertar e pode se tornar uma pessoa extremamente consciente, se duas pessoas são assim, inevitavelmente vai existir uma relação iluminada. Se existem duas pessoas iluminadas juntas, vai ser uma relação iluminada. É claro que nem sempre será fácil, mas a questão é que duas pessoas iluminadas sabem acolher as dificuldades, sabem acolher um ao outro. Então, nessa conversa, a gente vai explorar um pouquinho sobre como que são relações iluminadas, relações saudáveis, seja lá o nome que a gente quiser usar, relações que sejam gostosas de se viver, né? E não aquelas relações onde é que os dois estão ali se machucando o tempo todo. Então, não importa a sua orientação sexual, seja se você tem relação com homens ou mulheres, essa conversa vai ser dedicada para todas as relações, seja a sua relação com a sua mãe, com seu pai, com alguém da sua família, ou a sua relação com o seu amor, né? Ou com o futuro amor. Então, a gente vai conversar, explorar um pouquinho o que é uma relação iluminada e como ter uma relação iluminada. É claro que a gente não pode criar um manual de instruções para você ter uma relação iluminada, mas a gente pode ter algumas orientações para entender a base das relações, porque existe uma base que faz as relações serem saudáveis. Só que essa base dificilmente é vivida pelas pessoas hoje em dia, né? Se a gente olha ao nosso redor, a gente vê que as relações são sempre cheias de apego, de ódio, de briga, de insegurança, né? Quanta insegurança tem nas relações, abuso, violência. Então a gente quer um novo tipo de relação aqui. Eu acho que chega, né? Chega de a gente ficar tendo relações que machucam um ao outro. O que a gente quer aqui é relações que sejam construtivas, que complementam, que trazem sossego e paz e amor para o coração. Então, eu acho que já passou aquela época, né, que as relações tinham que ser cheias de dor, de briga, de ódio, né? Que a gente vê isso nos antepassados. Às vezes a gente vai na casa de um familiar e a gente vê assim os velhinhos ali brigando um com o outro, xingando, como se fosse uma coisa normal, né? Então a proposta aqui é a gente ver essa nova perspectiva de relações, que é uma relação iluminada, uma relação desperta, né? Então, assim, a primeira coisa para a gente entender o que é uma relação iluminada é: quanto mais conscientes os dois forem, mais consciente a relação vai ser, né? Não adianta a gente querer ter uma relação saudável com alguém se a gente não tem uma relação saudável com nós mesmos.
Então, uma relação iluminada requer duas pessoas iluminadas, duas pessoas conscientes, duas pessoas que estão ancoradas na consciência, na verdade, no amor, no coração. Então, não adianta a gente querer ter uma relação maravilhosa, sonhar em ter uma relação maravilhosa, se a gente não está tendo uma relação maravilhosa com nós mesmos. Então, a primeira coisa e mais fundamental para a gente ter uma relação saudável com alguém é a gente ter uma relação saudável com nós mesmos. A gente precisa entender isso. A gente não pode ignorar o fato de que enquanto eu não tenho amor dentro de mim, eu vou procurar amor no outro. Enquanto eu não tenho paz em mim, eu vou procurar a paz no outro. Então, hoje em dia, as relações são assim, baseada na carência, na necessidade. A gente usa os outros para nos dar aquilo que a gente não tem. Nossa, como você faz com que eu me sinta amado, como que você me dá amor, eu não existo sem você, eu morreria longe de você. As relações são assim, onde é que o outro é a sensação da existência. Sem o outro, parece que a gente não vai mais existir, a gente não se imagina longe do outro. Então, esse é um exemplo, né, de uma relação com apego, uma relação onde a gente usa o outro como uma forma de escape. Só que assim, inevitavelmente vai acontecer a dor, a gente vai sofrer, porque quando a gente deposita a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa paz, o nosso equilíbrio no outro, inevitavelmente a gente vai sofrer. Não pode, não tem como, é impossível. Enquanto a gente depositar a nossa alegria nos outros, a gente vai sofrer. Isso é um fato. Quantas vezes na sua vida que você depositou a sua alegria em alguém e você foi eternamente alegre? Não. É um fato que a gente sempre acaba sofrendo. Então, a primeira coisa para a gente ter relações iluminadas é a gente ter uma relação iluminada com nós mesmos. É a gente despertar, é a gente se tornar consciente. É a gente entender quem a gente é. Porque enquanto a gente não entender quem a gente é, não conhecer quem a gente vai se sentir perdido e vai procurar sentido nos outros. Porque eu não encontro sentido em mim, eu vou encontrar sentido no outro, eu vou procurar sentido no outro. Daí, você sabe muito bem, né? Quando a gente começa uma relação amorosa, é tudo maravilhoso, é tudo gostoso, é tudo confortável, parece um sonho. Daí depois de 1 mês, 2 meses, seja lá o tempo que for, começa a virar aquele caos. Começa a ter briga, começa a ter sofrimento, e daí a gente vai lá e culpa o outro. Sendo que na realidade, a gente já se sentia sozinho, a gente já sofria antes da relação. Mas a relação trouxe um sossego temporário, trouxe uma paz temporária. Então, o sofrimento que a gente tinha antes de ter relação vai reaparecer no meio da relação. E daí a gente vai achar que o outro é culpado. Mas não. O culpado, se é que existe um culpado, é nós mesmos. Porque a gente chegou incompleto para o outro, querendo que ele nos completasse, esperando que ele nos completasse. E é claro, a gente sentiu uma paz momentânea, porque o outro nos traz uma sensação de eu sou completo, eu tenho amor, eu tenho atenção, eu tenho carinho. Mas isso não satisfaz a carência que está ali dentro de você. Essa falta, essa sensação de vazio. Enquanto você não se conhecer, você vai ter ausência de sentido dentro de você. E enquanto você tiver ausência de sentido dentro de você, você vai procurar por sentido externamente, seja em objetos materiais, em drogas, dinheiro, trabalho ou relações amorosas. Então, a maioria das pessoas hoje em dia usa as relações amorosas como uma forma de encontrar um mínimo de conforto.
Assim como uma pessoa usa uma droga, bebe para esquecer o álcool, para esquecer o sofrimento, uma pessoa encontra alguém, uma relação amorosa, para esquecer o seu próprio sofrimento. Mas, assim como a bebida, a relação amorosa não vai sustentar. Então, alguma hora a casa vai cair, literalmente, e o sofrimento vai voltar. E daí a gente vai começar a questionar o que aconteceu, o que aconteceu de errado na relação. Mas na realidade, o que aconteceu de errado foi que antes da relação eu já me sentia triste e sozinho e solitário e vazio e sem sentido. E daí eu fui procurar isso numa relação amorosa. E quando eu encontro alguém, eu sinto uma paz, mas não é duradoura. Então, em algum momento na relação, a casa cai e o sofrimento volta, a solidão volta, a ausência de sentido volta. E daí a relação começa a ter briga, violência, separação, né? Quantas relações você vê aí na sua vida, talvez dos seus familiares, conhecidos, que são pessoas que nem se amam, mas estão juntas, pessoas que nem são felizes, mas estão juntas, pessoas que brigam, que se machucam, mas estão juntas. Por que será? Pelo apego, o medo de ficar sozinho, o medo de encarar a solidão. A gente usa o outro para se sentir um pouquinho confortável, assim como a gente usa a droga para se sentir um pouco confortável. Então, a primeira coisa que deve existir para uma relação iluminada acontecer, para a gente vivenciar relações iluminadas na nossa vida, é a gente se conhecer. Quem sou eu? Né? O que realmente sou? O que eu sou no meu coração, na minha essência? Então, isso daí são as práticas da vida espiritual, né? São coisas que a gente tem que investir o nosso tempo nesse autoconhecimento, se autoconhecer. Conheça-te, conheça a si mesmo para poder conhecer o mundo, para poder conhecer Deus. Porque quando a gente se conhece, quando a gente reconhece quem a gente realmente é, a gente vê que lá, na nossa essência, existe uma fonte interminável de amor, uma fonte de alegria, uma fonte de paz. Então, quando eu me conheço, eu sou alegre, eu sou pacífico, eu sou pleno. Então eu não procuro mais relações para me trazer nada. Relações iluminadas, resumidamente, são duas pessoas que já se amam, pessoas que são alegres, pessoas que já são pacíficas e que estão juntas para celebrar a vida, para celebrar aquela união. Duas pessoas que são completas, celebrando a vida juntas. Mas a qualquer momento podem se separar porque não há apego. Então, hoje em dia, a maioria das relações são duas pessoas incompletas procurando por algo que complete elas, a metade da laranja. Mas relações iluminadas são duas pessoas completas, iluminadas, que estão vivendo a partir do verdadeiro eu, a partir da verdadeira consciência, da única consciência, e que já se sentem amadas por si mesmas, já sente essa paz, essa alegria, essa plenitude. Então elas compartilham isso uma com a outra. Assim é uma relação iluminada. Então o primeiro requisito para uma relação iluminada acontecer é a gente saber quem a gente é e explorar isso. É isso que é o significado da vida, é se conhecer. Porque enquanto você não se conhece, você não vai conhecer nada. Enquanto você não se conhece, você não vai ser feliz em lugar nenhum. Por isso que as pessoas procuram felicidade e paz no trabalho, no dinheiro, nas relações, nas drogas, nas viagens, ou até mesmo na espiritualidade, porque elas não são felizes, elas não se encontraram. Então, o primeiro passo é se olha para dentro, investiga quem você é, se conhece. Não procura se conhecer através do outro, mas olha para dentro. Investiga, explora, mergulha no seu interior. Leia mais livros, medita,
Vai para a natureza, senta em silêncio, vivencie a sua própria solitude, ame momentos sozinho, né? Fica momentos em solitude para você, nossa, é isso que eu sou, essa consciência, esse amor, essa alegria. Então, quando você está ali bem sozinho, é óbvio que você vai ficar bem com alguém, né? Então, invista seu tempo em tempos onde é que vai ser só você. Vai pro parque, vai no cinema sozinho, fica em casa. Hoje em dia isso é meio difícil porque as pessoas são totalmente carentes, não conseguem ficar sozinhas. Então, aqui vai um convite de você ficar um pouquinho sozinho, olhar para o seu coração, se conhecer, para depois poder trazer esse amor para fora de você, né? Porque é muito bom uma pessoa que já se ama, que já é feliz, compartilhar essa alegria e esse amor com as pessoas ao seu redor. Mas é muito feio quando a gente está ali totalmente carente, vazio, incompleto, procurando por isso nos outros, né? A gente chega ali com uma malinha cheia de carências, cheia de dores, cheia de sofrimento e dá pro outro e fala, ó, tá aqui essa minha malinha, resolve aí a minha bagunça, ao invés de nós mesmos resolver. Então, o convite aqui é resolva. Olha para essa malinha aí que você tem. Todos nós temos uma malinha dentro de nós, com dores, sofrimento, vazio, e vamos iluminar isso. Vamos olhar para isso, vamos conhecer, vamos amar esse interior. Então, agora, digamos que a gente já se conheceu, já despertou, já está ali florescido. Agora, como que é uma relação iluminada? Quais são as características de uma relação iluminada? Quais que são as qualidades de uma relação iluminada? Olha, uma das primeiras coisas que tem é a presença. Uma pessoa que se conheceu, que está, digamos, entre aspas, iluminada, uma pessoa que realmente despertou, ela está presente. Então, para uma relação iluminada acontecer e existir, tem que ter presença. E o que é presença? A presença é a qualidade de estar consciente. Quando eu estou completamente consciente, eu estou presente. Mas quando eu estou no mundo da lua, no mundo dos pensamentos, eu estou inconsciente. Então a presença é a base das relações amorosas, relações familiares, relações de amizade. Se a gente não está presente, as relações vão ser difíceis. Vai ter sofrimento. Porque são dois egos ali se relacionando, não é duas pessoas despertas, conscientes. São dois egos, e ego inevitavelmente vai se machucar. Então, a primeira coisa é a presença. Como que eu faço para estar mais presente, mais consciente? Isso está relacionado àquela primeira coisa que eu falei antes, que é desperta. Quanto mais você desperta, mais presente você fica. O que é estar presente na frente do outro? Sabe quando você está na frente do outro e você está completamente inconsciente, no mundo da lua, pensando nos problemas da sua vida? Você nem escuta o outro. Você não vê o outro. Você vê uma imagem do que você acha que o outro é. Quando a gente está no mundo do ego, a gente não enxerga os outros como eles são. A gente enxerga os outros como a gente imagina que eles são. Então, se a gente está namorando alguém, digamos que você está namorando alguém, se você está nesse estado egóico, inevitavelmente você vai enxergar o outro com seus conceitos, com as suas definições. Você não vai ver o outro como ele é. Você vai ver o outro como você imagina que ele é. Você vai ver um papel nele, você vai impor um papel nele. Então, pessoas conscientes, elas não veem assim as coisas. Elas veem o outro como ele realmente é. Ele vê o outro puro e cru, nu, sem
definições que a gente impõe sobre o outro. E é apenas assim que o amor pode existir. É apenas assim que o amor pode existir entre duas pessoas. Quando há esse espaço de completa pureza. Quando eu enxergo você como você realmente é. Se eu não te enxergo como você é, eu não vou estar amando você, eu vou estar amando a imagem que eu imagino. Mas se eu enxergo a sua essência, se eu enxergo a minha essência, eu vou enxergar a sua essência. E aí o amor surge nisso. Então, é maravilhoso ter relações onde é que as pessoas estão presentes. Só que isso é uma coisa que dificilmente acontece hoje em dia. A maioria das relações, como eu disse antes, são inconscientes. A gente não tá, né, hoje em dia na era do celular, na tecnologia, tá mais difícil ainda, porque a gente fica perto de alguém, a pessoa fica no celular, a pessoa fica no mundo da lua. Então, hoje em dia, tá um momento perfeito pro ego aí se propagar. Então, as relações iluminadas estão cada vez mais em extinção aí. Mas a gente pode fazer isso na nossa vida, é possível. Então, a primeira característica de uma relação iluminada é a presença. Agora, a segunda seria a escuta, uma escuta autêntica. Como que é estar na frente do outro, perto do outro, escutando ele, só ouvir, sem querer falar. A maioria das relações são assim, o outro está falando e eu já estou esperando para falar. Eu nem estou ouvindo o que o outro está falando, porque eu já estou imaginando o que eu vou falar. Então a gente não se escuta, as pessoas não se escutam. Elas nem não estão ali presentes, por isso elas não conseguem escutar. Então, como seria se você estivesse presente na frente do outro, ouvindo ele, acolhendo? Então, essa seria a terceira qualidade de uma relação iluminada, é o acolhimento. Como é que seria acolher o outro? Sem julgar, sem defini-lo, sem conceituá-lo, sem interpretar, mas acolher ele como ele realmente é, sem querer mudar, sem querer que ele seja diferente, sem querer que nada mude, só acolher. Como seria? Como seria estar perto da pessoa que você ama sem querer mudar ela? Escutar ela, acolher, sentir, permitir. Já está percebendo como que é uma relação iluminada? Uma relação presente, saudável, gostosa de se viver. Agora, uma qualidade muito importante, uma característica muito importante das relações iluminadas é que a gente seja verdadeiro um com o outro. Isso é uma coisa muito importante. Ser verdadeiro. Como seriam minhas relações se eu sempre fosse verdadeiro com o outro? Não mentisse, não escondesse, não reprimisse, mas sempre falasse a verdade. Sempre falasse a verdade. Relações iluminadas são verdadeiras. A gente não pode querer ter uma relação saudável se a gente continua escondendo as coisas, reprimindo, né? Digamos que você esteja com ciúmes. Vai ali e expressa, diz, olha, meu amor, meu amigo, seja lá o que for, eu tô sentindo essa coisa, será que você poderia me ajudar com isso? Isso é ser verdadeiro. Eu tô sentindo essa insegurança, será que teria como você me ajudar a entender isso? Tô sentindo esse sofrimento, essa tristeza, será que teria como a gente conversar? Você me dá algum conselho? Vamos conversar. Então essa é outra característica de uma relação iluminada, é a conversa. Uma conversa pura, presente. Como seria conversar com o outro e falar sempre a verdade? Porque o que acontece nas relações é que normalmente a gente esconde tudo e bota tudo debaixo do tapete. A gente briga e põe debaixo do tapete. As pessoas não resolvem os conflitos, elas reprimem. Elas escondem, põem ali debaixo do tapete, mas aquilo vai machucar a relação.
Então, é de importância fundamental que a gente sente com o outro e converse. Expressa o que você está sentindo, expressa os seus medos, suas inseguranças, suas alegrias, o seu amor. Abra o seu coração. Não espere que o outro adivinhe o que você sente. Não espere que o outro adivinhe o que está aí no seu interior. Você tem que expressar. Você tem que ser verdadeiro com o outro. Então, como seria se eu fosse verdadeiro com todas as pessoas com quem eu convivo? Como seria se eu expressasse a verdade para todo mundo? Como seria se eu não escondesse mais o que eu sinto, as minhas verdades, o que eu realmente tenho no meu coração? Porque normalmente as pessoas passam escondendo as coisas, mas não faz bem. Então, eu pessoalmente, na minha vida, eu prefiro sentar com uma pessoa durante 5 horas para conversar, para resolver aquilo de uma vez por todas, do que passar levando aquilo pro resto da vida, do que continuar carregando um peso pelo resto da vida. Então, é assim, são relações iluminadas, né, que a gente senta com o outro e conversa, se entende, se escuta, ouve o outro, conversa, expressa, acolhe o que o outro está dizendo, tenta entender o outro, tenta entender o que essa pessoa está querendo te dizer, se põe no lugar dela. Então, outra coisa, outra característica é não julgar o outro. Cuidado com os julgamentos. Cuidado com os conceitos, como você interpreta o outro. Porque a imaginação que você tem sobre o outro é apenas uma imaginação. Então, os seus julgamentos do outro não são verdades. Não são verdades absolutas. Então, os seus conceitos não são necessários para ter uma relação saudável. Então, evite os julgamentos. Ao invés de julgar, conversa. É justamente aquilo que eu falei antes. Olha para o outro, olha nos olhos. Como é olhar nos olhos daquela pessoa? Essa é uma outra característica de uma relação iluminada. Olha nos olhos. Como é sentir quem a pessoa é, sem julgar ela? Como é olhar para ela sem julgar ela? Como é olhar sem querer que ela seja diferente? Não é à toa que eles falam que o olho é a janela da alma. Então experimenta olhar para os olhos das pessoas. Já percebeu como as pessoas não olham para o olho uma das outras por muito tempo? Depois de 5 segundos a gente já tem que desviar o olhar. Então, experimenta olhar para o outro e sentir a pessoa. Quem essa pessoa é? Os meus julgamentos não são verdadeiros. Essa pessoa na minha frente é uma essência, é um coração, é uma alma, é uma consciência. Ela também merece respeito, ela merece acolhimento. Então, respeito seria uma outra característica de uma relação iluminada. Respeitar o outro é um ser que merece respeito, é um ser divino, um ser de luz, delicado, sensível. Ele merece cuidado. As pessoas que estão à nossa volta merecem cuidado. Elas merecem ser escutadas, tocadas, merecem receber carinho, palavras carinhosas. É claro, eu não estou falando palavras carinhosas de ser meloso, mas dizer coisas que você sente na sua alma, né? Reconhecer o outro. Nossa, como você está evoluindo, como você está crescendo, como você está amadurecendo. Nem sempre expressar carinho é dizer coisas carinhosas. Às vezes expressar carinho é estar ali,
quando o outro precisa da gente, acolher o outro quando o outro está triste. Ser verdadeiro é uma forma de expressar carinho. Então, como seria, digamos, estar na frente do seu amor, ou de uma pessoa que você gosta, e estar ali, simplesmente aberta, disponível, sem julgar, olhando nos olhos dela, escutando, sem querer falar nada. Quando chegar a hora de você falar, você vai falar. Sentindo o outro, estando aberto, receptivo, sem reprimir, sem esconder, sem usar máscaras. Essa é uma outra coisa que as relações de hoje em dia acontece nelas, é que as pessoas usam máscaras. As mulheres normalmente esperam que os homens corram atrás delas, espera que o homem seja assim assado, e o homem espera que a mulher seja assim assado. Mas relações iluminadas não são assim. Não tem esses joguinhos que as pessoas fazem, esses joguinhos onde é que sempre dá em sofrimento. Então entenda que esses hábitos que foram ensinados, eu sou uma menina, não posso correr atrás dele, isso não existe. Uma relação iluminada são duas pessoas recíprocas. Não existe mulher e homem, existe reciprocidade, existe equidade, igualdade. Não é que os dois são o mesmo, é uma só consciência ali. Não é, eu sou uma mulher, eu sou um homem. Eu não posso fazer essas coisas porque eu sou homem, e eu não posso fazer essas coisas porque eu sou mulher. Isso não existe. Relações assim são dignas do sofrimento, né? Então, relações iluminadas são totalmente diferentes disso. São duas almas recíprocas que está vendo a alma do outro e não o corpo do outro. Então, é muito importante que a gente comece a praticar isso na nossa vida e viver isso na nossa vida. Parar de adiar, parar de machucar os outros, parar de machucar nós mesmos. Chega! A gente já é grandinho o suficiente, já amadureceu, já floresceu, está florescendo. Vamos começar a praticar relações iluminadas e também uma vida iluminada com nós mesmos. Quando eu digo iluminada, significa consciente, né? Parar de expressar o ódio, parar de expressar a nossa inconsciência nos outros. Vamos expressar a nossa completude. Como seria a minha vida se eu encontrasse essa completude em mim, esse amor em mim, essa alegria, e expressasse isso para o mundo? Como seriam as minhas relações? Como seria me relacionar com as pessoas, não através de um lugar de carência, de medo, mas um lugar de inteireza, de plenitude. Então é muito bom, né? É muito bom ter relações iluminadas, sejam relações amorosas, familiares, com os amigos, mas é muito bom. São relações que nutrem, que não cansam, que não desgastam, que não sugam a nossa energia. Então, se dê uma chance de viver isso na sua vida. Viva aí o seu processo espiritual, o seu amadurecimento, o seu florescimento. Olha para dentro, evolui, cura o que não está curado. E daí expressa isso para o mundo. Tenha uma relação consciente com as pessoas, uma relação madura, florescida, iluminada, amorosa e alegre. Uma relação completa com os outros. E é claro que eu não estou falando aqui que a gente tem que ser perfeito, não é isso. Mas é ser quem a gente é. Isso é o mínimo. Mas normalmente a gente não é quem a gente é uma máscara com os outros. Então chegou a hora de a gente abandonar nossas máscaras e ser quem a gente realmente é. Não é muito difícil ser quem a gente é, porque a gente já é quem a gente é. Então, se permita ser quem você é, com você mesmo, com o mundo, com a vida, com os outros. Abandona as máscaras, abandona o apego, a carência, a repressão.
o ódio, a maldade, e acorda para quem você é, acorda para esse amor, acorda para a beleza, para essa perfeição que existe no seu coração. Então você vai ser como uma flor que vai estar emanando o seu perfume para o mundo, vai estar compartilhando a sua luz para o mundo, assim como um sol, mas que não espera nada dos outros. O sol não espera nada da gente, ele está ali iluminando. Uma flor não espera nada da gente, ela está ali exalando o cheiro dela. Então experimenta ser uma flor com esse cheiro, com essa fragrância de um ser consciente, de um ser desperto. Como seria a sua vida se você vivesse assim? Normalmente as relações são assim. A gente cria uma cerquinha em volta do outro. E a gente diz pro outro, você só pode viver aqui comigo. Fora daqui, você não pode. Então, essas prisões que a gente faz pros outros não pode mais existir. Isso é feio. Isso machuca os outros. Machuca nós mesmos. Quando a gente tem apego por alguém, prende alguém, é como se a gente tivesse cortado as asas de um passarinho, botado numa gaiola, mas aquele passarinho foi feito para voar. Então, o apego não combina com as relações amorosas. O apego só machuca. Então, relações amorosas também envolvem liberdade, liberdade para permitir que o outro esteja com a gente ou longe da gente, permitir que o outro esteja com a gente ou sem a gente. Como seria se você desse a liberdade para todo mundo, sem querer que as pessoas fiquem mais perto de você? Talvez não seja tão simples ou fácil assim ter relações amorosas iluminadas. Mas na realidade é fácil sim. O que é difícil é a gente ter relações de apego, que machuca, que prende, que tem violência. A coisa mais fácil do mundo, para falar a verdade, é ter relações conscientes. Então experimenta viver isso na sua vida. Experimenta trazer essa consciência para suas relações, para sua vida interior também. Não esqueça, você tem que viver o seu processo interior. Não adianta você tentar ser perfeito para os outros se você ainda está ali, todo machucado dentro de você, todo fragmentado, vazio. Então você também tem que se encontrar. Então, como seria na sua vida se você se encontrasse, se conhecesse e depois trazer isso para a vida externa? Compartilhar essa sua luz para o mundo, essa sua alegria. As relações seriam maravilhosas. Não existiria mais guerra no mundo, não existiria mais desigualdade. A solução para o mundo está aí. A solução para as relações amorosas, a relação para as famílias. A gente só tem que despertar. Desperta. Vive aí seu processo interior. Quem sou eu? Se conheça. Se entenda. Sinta quem você é. Sinta quem o outro é. Sinta o que a vida é. Não fique mais preso no escuro. Saia desse quartinho escuro, preso e apertado do ego e acorda. Investiga. Olha para dentro. Mergulha aí no seu interior. Sente quem você é. Sente no fundo do seu coração quem você é. E ame. Ame quem você é. Se apaixone. Então, muita gratidão por estar aqui, compartilhando sua companhia comigo. E até a próxima. Um abraço no seu coração.